Pessoal, bom dia. Então, hoje vai ser assim, uma aula diferente, né? A gente vai ah, mostrar um pouco de como funciona o ANSYS, mostrando o modelo, né, com uma questão, a última questão que a gente resolveu na aula passada. Aí é legal que envolve, né, todos os esforços que a gente estudou ao longo do curso, tá certo? E aí dá para a gente fazer algumas ponderações aí, análises, talvez ajude a aclarar, né, algumas coisas para aqueles que ainda não entenderam bem, né, como se comportam as tensões ao longo da estrutura, enfim, tá? E também, né, tem a questão de vocês eu sei que já tem gente, né, que inclusive já veio tirar dúvida com a gente, que já está tentando mexer no ANSYS, né, como eu recomendei, mas para aqueles que ainda não tiveram nenhum contato, vão poder ter esse contato com a ferramenta, né, ver o alcance dela e, enfim, né, eu espero que se empolgue para começar a utilizar, até porque, assim, em Maxwell 2, é parte da avaliação um projeto que vai ser modelado em ANSYS, né? Então, é bom já ir se mexendo e, insisto, né? É um diferencial, né? Pode ser um diferencial para a carreira de vocês. Bom, então vamos lá. Andrei, abra aí, por favor. O Andrei que vai apresentar a tela, aí eu vou batendo bola aqui com ele, e vocês também fiquem à vontade, né, para perguntar qualquer coisa que vocês, qualquer curiosidade de vocês em relação ao programa, enfim, fiquem bem à vontade mesmo. Eu acho que fica mais produtivo assim. Então, a primeira coisa, né, pessoal, essa aqui é a cara, né, do ANSYS, tá certo? Na verdade, ele inicia sem essas duas janelinhas aqui. Eu não sei, depois o Andrei vai me dizer por que ele fez duas, mas assim, o que você faz, né? Aqui na coluna direita, à esquerda, onde o Andrei está mexendo aí, que a gente está, assim, sintonia boa aí. A gente tem todas as possibilidades, pessoal, de análises que o ANSYS possui, né? Então, vocês vão ver que tem ferramenta para análise desde eletromagnetismo, né, dinâmica de fluidos, análises térmicas, tá certo? Análises dinâmicas, de vibração, enfim, é uma ferramenta de simulação completíssima, tá certo? Tanto para fluidos, quanto para estruturas, quanto para interação fluido-estrutura, enfim. E aqui, para a gente, né, vai interessar essa daqui, ó, uma análise estrutural estática, né? E aí, é isso que você faz, você pega daqui e arrasta, né? Clica aqui e arrasta lá para dentro, né? E aí vai abrir uma janelinha dessa, tá certo? Aí o Andrei aí ele pode até já excluir, né? Isso daí, foi isso que ele fez. É assim que a gente começa o modelo. Depois, pessoal, a próxima etapa é aqui no Engineering Data, né? Que são os dados de engenharia, né? Que é onde a gente seta as propriedades do material. É óbvio, o ANSYS tem uma biblioteca já bem extensa, né? Com alguns materiais, com muitas das suas propriedades aí detalhadas, né? Ó, material compósito, alumínio, enfim, muita coisa. Tem até outro banco de dados que você pode importar alguns materiais, mas enfim, aqui a gente vai trabalhar com aço, né? Então, bota lá no nosso material, por favor. Né? Isso. Então, ó, um aço estrutural, que seria um 1020 aí da vida, tá certo, pessoal? Um aço mais comum. E aí vocês percebam aqui, ó, a listagem de propriedades, né?
Aí tem propriedades que vão interessar mais, dependendo do tipo de análise. Para uma análise estática e elástica, né, pessoal? Ou seja, onde o material vai trabalhar sempre abaixo do limite de escoamento, as principais propriedades que a gente vai se valer são a tensão, né, de escoamento, tá certo? E aí é que tá, tem a tensão de escoamento, né, em tração e em compressão, né? Esse tensile, yield, strain é a tensão de escoamento em tração, né? E como eu já falei para vocês, né, para materiais dúcteis, né, de estrutura cristalina, tá certo? As propriedades à tração, normalmente a gente costuma igualar as propriedades à compressão. Isso não é exatamente verdade, mas é uma hipótese que a gente usa na prática sem maiores problemas, tá? Então tá aqui, né? Isso aqui está em Pascal, ó. Então 2,5 vezes 10 oitava Pascal é 250 megapascal, né? Então a ordem de grandeza aí do limite de escoamento do aço, né? A tensão aqui, ó, de ruptura para esse aço, 460. Então, olha, uma grande diferença aí, né? Da tensão de escoamento para a tensão de ruptura. Agora, eu não sei por que a ruptura compressiva está zero aqui, Andrei. Eu acho que isso aí é um erro, né? É melhor você até igualar, tá certo? Pode igualar sem problema nenhum. E aí já serve para a gente mostrar, né, pessoal? A gente pode alterar essas propriedades sem problema nenhum. Mas o ideal é a gente fazer o quê, né? Esse daqui não, deixa assim mesmo. Mas o ideal era você ir aqui em cima no aço estrutural, né? Structural Steel, clicar com direito e duplicar, né? Aí você duplica e aí você mexe no que quiser mexer nesse que você duplicou, tá certo? Mas aí quando você coloca dois materiais na tua árvore, lá no modelo, aí a gente vai mostrar, você tem que selecionar qual você quer utilizar, tá certo? Mas então, tudo bem. Então, estão aqui, né? Limite de escoamento, de ruptura. Deve estar por aí também o Poisson, né, Andrei? Em algum ponto. Está aqui, ó. Clica aqui no maisinho em Isotropic Elasticity. Perdão. Aqui, ó, no 6. Não. Aqui dentro mesmo. Aqui dentro das propriedades. No 6 aí, ó. Isso. Aí tá, ó. O módulo de Young, que é o nosso módulo de elasticidade, né? E aí, ó, 2 vezes 10 a 11 Pascal dá 200 gigapascal, né? Aí tem o Poisson, ó, 0,3. Tem aí o módulo de Buck, que para alguns problemas, né, pode ser útil, mas é uma relação também, tá certo? Entre módulo de elasticidade, coeficiente de Poisson e shear modulus, né, que é o nosso módulo de cisalhamento, tá certo? Que também é uma relação lá entre Poisson e módulo de elasticidade. Tá certo, pessoal? Então, beleza, Andrei. E assim, só para mostrar algumas outras coisas, né? Clica aqui na janela da esquerda agora, nesse field. Não, aqui a gente não vê muita coisa. É porque eu queria que aparecesse aquelas opções. Isso. Aqui, ó, pessoal, nessa árvore aqui, você tem a opção ainda de colocar mais coisas nesse material, tá certo? Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa aqui. Não. Agora sim, ó, se você quiser botar aqui plasticidade, bota ali plasticidade. Eu posso, pessoal, também dar informações do regime plástico desse material. Se eu quiser trabalhar dentro do regime elastoplástico, tem vários problemas onde a gente vai precisar entrar nisso,
né? E aí tem muitas opções, né? Tem a bilinear isotópico hardening, né? Que é o endurecimento bilinear isotrópico, né? Que é a curva mais simples aí que a gente tem, tá certo? Tem a curva multilinear, e essa curva multilinear, pessoal, né? É quando a gente tem, por exemplo, informações, né? De um ensaio de tração, por exemplo, eu fiz um ensaio de tração, né? E eu levantei a curva tensão-deformação. Você pode trazer a tua tabela e montar uma curva de comportamento elastoplástico multilinear. É óbvio que o teu modelo vai ser mais preciso, né? Você vai ter um trabalhinho, você vai ter que fazer um ensaio, na verdade não só um, né? Mas o teu modelo vai ficar mais preciso. Quando você vai fazer trabalho de responsabilidade, né, você faz isso, certo? E aí o modelo realmente vai ganhar em precisão. Né? Quem tiver curiosidade, né, de entrar lá na minha tese de doutorado, lá em 2014, né, uma parte da minha tese eu fiz uma análise numa espécie de alumínio, onde eu peguei amostras dele, fiz ensaios de tração para levantar essa curva multilinear e modelar nuances, né, para comparar com alguns resultados experimentais que eu tinha. Né, e aí os resultados ficaram bem melhores. Tá? Isso, aí tem aí, né, outros modelos, né, de fluência, né, creep, né, modelos de dano, enfim, tem muita coisa aí, tá certo? Para você, aí tem coisas que o ANSYS já traz, para esses materiais mais clássicos, né, como aço estrutural, ele tem muita informação, né, mas aí variou um pouco o material, você vai ter que ir atrás na literatura e fazer as modificações aqui, tá certo? Setar como se deve. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, professor. Sim, professor. Ótimo. Lembrando. Oi, pois não, José? Quando o senhor seleciona, por exemplo, a estrutura, se o senhor não duplicar ela vai salvar em cima dessa? Ou ela vai... Ela vai salvar em cima dessa, mas só nesse teu modelo, obviamente. Entendi. Né? Quando você abrir de novo o ANSYS, o aço estrutural vai voltar. Ok. Obrigado. Tá? Com as propriedades que tinha. Essa é a tua questão, não é, José? Sim, professor. Obrigado. Ótimo. Então, volta lá no projeto, por favor, Andrei. E aí, o próximo passo, né, pessoal? Setor as propriedades do material. Vai para a geometria. E aí, eu não sei, pelo jeito você fez no Space Clean, né? Isso. E aí, você pode falar um pouquinho aí dessa ferramenta de desenho, bem rapidamente, né, Andrei? Porque não é o nosso foco, né? Mas o ANSYS tem a sua ferramenta de desenho própria, apesar de que você também pode importar, né, de desenhos de SolidWorks, de AutoCAD. Essa interação hoje é bem mais amigável, né, do que já foi antigamente. E aí tem essa ferramenta Space Clean, que eu nem domino muito, eu costumo desenhar mais no Design Modeler, que é a ferramenta um pouco mais antiga, né? Mas o bom é que sempre tem aluno para desenhar, né? Então a gente se preocupa com a modelagem em si mesmo. Mas aí vocês, óbvio, tem mais facilidade. Aí eu acho assim, pelo que me dizem, o Space Clean é mais fácil de trabalhar, né? Que a ferramenta antiga, né? Com a ferramenta antiga, né? Então, para quem vai começar agora, aí eu acho que o Andrei até recomendaria realmente começar pelo Space Clean, né, Andrei? Isso, professor. Bom dia a todos. Dá para me ouvir bem? Então fala aí, Andrei, em 2 minutinhos, assim, 3, como é, né, o passo a passo desse desenho aí no Space Clean, por favor. Certo. Bom dia a todos novamente. Bem, como o professor falou, o Space Clean ele é uma ferramenta bem simples de ser utilizado. O primeiro passo é tu escolher um plano de esboço. Aqui tem várias ferramentas, né? E se a gente for olhar com calma, elas são bem intuitivas. Por exemplo, aqui eu tenho ferramentas de sketch, de visualização. Ó, a gente pode ver aqui que, ó, tá vendo? Formou um quadriculadozinho para a gente selecionar o plano de esboço.
Esse pool serve para... Ele é equivalente, para quem mexe com SolidWorks, ele é equivalente a extrudar, né? Só que ele é um pouco mais que isso. Além de tu fazer a extrusão, tu também pode retirar material ao mesmo tempo. Então, é por isso que às vezes eu prefiro modelar aqui ou melhor, fazer o desenho aqui no SpaceClaim do que no SolidWorks e depois importar. A gente tem a movimentação aqui, que é feita por aqui, né? A gente move a geometria. Eu só clicar aqui, por exemplo. Ó, podem ver que apareceu esse plano, esse eixos aqui meio esquisito. A gente pode rotacionar também, ó. Pode ver que tem esses eixos de rotação e transladar os componentes. E aqui é a ferramenta de tu estar separando os componentes. Por exemplo, poderia separar essa peça dessa outra e por aí vai, né? Isso aqui é só na parte de desenho. Só que tem outras ferramentas aqui que eu não vou entrar em detalhes, mas para vocês verem como é bem completo. Tem coisas aqui mais específicas. Por exemplo, uma coisa que acontece muito é quando você importa geometrias de SolidWorks, etc. Às vezes ele vem com alguns defeitos. Aí nesse Repair tu pode consertar a geometria por meio disso aqui, tá certo? Agora vamos mostrar rapidamente como é que foi que eu fiz esse cara aqui. Eu peguei primeiro peguei um plano, né, de referência. No caso, eu peguei aqui, por exemplo, se eu não me engano, eu comecei a desenhar daqui, né? Eu peguei um plano aqui de referência, desenhei um círculo, desenhei um círculo. Desenhou no plano XY, né? Isso. No plano YZ, perdão. YZ, um círculo. YZ. Aqui, ó. Na verdade é bem fácil, é só clicar e esticar, basicamente. Aí, o que foi que eu fiz depois? Tenho o meu círculo, eu vou simplesmente pegar esse círculo e aplicar um pull nele. Ó, eu vou mostrar aqui para vocês rapidinho, mas depois eu não vou salvar para não alterar muita coisa. Mas podem ver que o pull ele é bem simples de ser usado. Ó. Eu pego o estico e seto ali a dimensão que eu quero. Ó, vocês podem ver que o número crescendo. É muito fácil. Mesmo, né? Sim, ó, posso também regredir aqui. Então, essa muito é a facilidade que eu tenho com o ANSYS. Uma outra facilidade. Posso estar... E aí depois você pegou para o outro lado. Isso. Simplesmente, né? Pegou o mesmo círculo para o outro lado, né? Sim, sim. Só que aqui eu fiz um pouco diferente. Cadê? Porque como vocês podem ver aqui no pool, ele tem diversas opções. Ó. A mais fácil de todas é sair esticando, certo? Só que ele tem isso aqui, ó, que é esse sweep, que é basicamente o quê? Tu precisa de duas coisas. Uma é a trajetória que determinada seção vai escolher, né? Ou vai percorrer. Aí, como vocês podem ver, eu tenho umas linhas aqui, ó. Mais linhas de centro aqui, né? Não sei se vocês estão vendo. Essas linhas aqui do meio. Sim, sim. Aí, o que foi que eu fiz? Do círculo, assim, a outra coisa que precisava é a forma da seção, né? Que no caso aqui é circular, então é bem simples. Eu tenho esse círculo aqui. Para essa parte de trás eu só estiquei mesmo. Para essa outra parte aqui, eu utilizei esse sweep aqui, que é basicamente tu desenha, né? A trajetória, que nesse caso é esse... Olha que bacana também, rapaz. Esse negócio aqui. Isso aí até eu sei mexer. Esse ganchinho aqui. E tu seleciona a seção e dá Enter, basicamente. Aí ele vai, preenche tudinho aqui, né? Ele completa a trajetória. A outra coisa que eu adicionei, mas aí foi preciosismo meu da minha parte. Ele mesmo faz esses cantos aí, Andrei? Não. Os cantos ele fez reto mesmo. O canto ele fez reto. Era a continuidade disso aqui.
Porém, que foi que eu fiz? Com a própria ferramenta Pool, né? Eu vou até mostrar aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo. Não. Com a própria ferramenta Pool eu posso fazer esses cantos. Por exemplo, eu vou excluir isso aqui. Ó como era antes. Ah, olha só. Aí o que eu faço? Pool, seleciono aqui, né? Ou melhor, clico e arrasto. Olha a facilidade que eu tenho com o Space Clan de fazer esse tipo de coisa. Né, pessoal? Porque é o seguinte, com aquele canto vivo, você tem muita concentração de tensão, né? Isso até atrapalha o teu modelo, né? E a gente sabe que na prática, né, você não tem aqueles cantos, né? Você coloca aí o que a gente chama de cotovelo, né? Cotovelo de 90, né? E que vai ser curvado, né? Para fazer essa união, né? Entre estruturas. Isso aqui uma estrutura maciça, né? Mas poderia ser tubular também, né? Enfim. Legal, Andrei. Muito bom. Mas tá certo, foi pessoal? basicamente isso aí mesmo. Beleza. Então tá aí, não, mais ou menos. Pô, bem, bem legal, cara. Eu gostei. Então vamos. Oi, vai Qual o lá. comando do sweep mesmo? É esse aqui, ó. A gente vai clicar no Pool e bem aqui tem o Sweep. Valeu. Aí tem outras ferramentas também, ó. Aqui, ó, de revolução, para fazer um pool com revolução, né? Um pool até uma face de referência. Tem esses outros aqui que pode estar fazendo. Aí tem todas as dimensões também. Não, você quer... Revolução, né, pessoal? Vocês imaginem, por exemplo, para fazer uma esfera. Ele pode desenhar um círculo e fazer uma revolução de 360 graus e vai virar uma esfera. É isso, Andrei? Isso, exatamente. Né? Não uma esfera completa também, né? Só uma banda dela ali também Pode ser, né? Se você fizer 180 graus, isso, uma semisfera. Enfim. Beleza, Andrei, vamos lá. Beleza? Vamos para o projeto. Tá, eu vou só fechar aqui. Tem algum comando que tu possa usar para encontrar os valores de área, volume, as dimensões? Sim. Eu já fechei aqui, deixa eu ver se eu... Não fecha não, deixa aberto aí. Não é só Deixa eu abrir de novo rapidinho aqui. Mas tenho sim, eu tenho como fazer a medição desse tipo de coisa. Para ver quanto tempo ele leva para abrir. Eu tenho isso aqui, né? Essa ferramenta de measure aqui. São duas formas que a gente tem. Não sei se tem outras, mas podem ter outras também. Ó, eu cliquei aqui nesse círculo, a gente tem alguns parâmetros já, ó, diâmetro, ângulo entre as faces adjacentes, o perímetro, por exemplo, se eu clicar aqui eu tenho área, perímetro, área, né, lateral aqui desse cilindrinho, e de novo o diâmetro. Então com isso aqui eu consigo obter diversos parâmetros só clicando na geometria, entendeu? A outra forma, cadê? Se eu lembro. Tu basicamente fazer isso aqui, né? Tu precisa de isso aqui é mais chatinho de fazer, mas basicamente tu precisa de um plano de anotação, né? Pode ver que ele formou um quadradinho aqui, ó. Que no caso, como eu cliquei nessa parte bem aqui, então ele já formou um plano meio que aleatório. E todas as dimensões que eu setar a partir de agora, ó, ela vai ser obtida em função desse plano, ó, tá vendo? Em cima desse plano. Mas aí eu posso setar também onde é que eu quero que seja desenhado esse plano de dimensões aqui, mas podem ver, ó, 150 milímetros, esse cara aqui é 900. Uma outra coisa que eu esqueci de dizer, por exemplo, nesse modelo aqui, se vocês verem lá a questão que vocês fizeram, o ponto A era bem aqui, e bem aqui já terminava o desenho. Só que aí a gente continuou um pouco mais, né, 150, e depois eu vou explicar o porquê que a gente continuou. Tá certo? Mas eu tenho essas formas de
dimensionar aí a geometria. Respondido a pergunta? Sim, obrigado. Vamos para o modelo aqui, então. Já posso iniciar? Tá. Aí é o seguinte, né? Aqui, ó, aqui na árvore, né, da modelagem, né? A gente tem os pontos aí, né? A geometria, né? Aí é óbvio, né? Vai mostrar isso daqui. E aí depois alguns outros detalhes a gente vai falando, né? No decorrer aqui. Aí vamos lá, pessoal. As coisas importantes. Você tem um modelo, né? A propriedade já está definida, né? Então tá aqui embaixo. Aqui embaixo tem as propriedades, por exemplo. Aí tá aqui. Na verdade, eu queria ver. Vai baixar. Vai no modelo, clica no isso, sólido, né? E aí tá aqui, ó. O material é o aço estrutural, né? Mas eu poderia selecionar qualquer um outro lá que eu tenha colocado na minha árvore. Só que aqui eu só coloquei o aço estrutural. Se lá eu colocasse mais de um material, né? Eu poderia selecionar aqui. Inclusive, pessoal, eu poderia fazer aqui diferentes materiais. Eu clico numa parte, né? E defino o material. Clico na outra parte do modelo, defino outro material. Problema nenhum. Posso trabalhar com quantos materiais eu quiser, contanto que... E aí vem uma coisa importante. Quanto mais você separar, pessoal, tá certo? Quanto mais partes diferentes você fizer o teu modelo, melhor de você modelar. Por quê? Você pode particularizar o material, você pode trabalhar com diferentes materiais, você pode trabalhar com diferentes malhas, tá certo? Até para aplicar as condições de contorno, pode facilitar. Então, por exemplo, aqui o Andrei fez, ó, em uma parte, duas, eu não sei, Andrei, se essas divisões aqui dos cantos, ele trabalha também como uma parte. Coloca lá no selecionar, isso. Coloca no selecionar faces ali, lá em cima. Faces. Isso, tá bom. Então, ó, ele trabalha também com... Ele está trabalhando como se fossem diferentes pedaços meio. Isso é bom para modelar, tá certo, pessoal? Então, legal. E aí, depois, bom, está definido o material, então o próximo passo é você definir a malha, tá certo? E aí está aqui em Mesh, né? E aí você pode fazer uma malha default dele. Eita, que o Andrei fez uma malha bem refinada aí. Né? Deve estar com um computador bom o Andrei. Vai trabalhar com uma malha refinada desse jeito. Né? Nem precisaria, mas ótimo, não tem problema. Né? Se você tem um computador bom, né? Faz uma malha boa, né? E bem refinada. Porque assim, para esse problema, pessoal, estático, elástico, onde a gente não está trabalhando em pontos de concentração de tensão, a gente está fugindo disso, né? Provavelmente a gente não precisaria de uma malha tão refinada, mas a malha está linda e está bem estruturada. E aí, pessoal, essa parte de você estruturar uma malha já é um capítulo à parte do ANSYS, né? Tem muitas ferramentas, muitas formas de você trabalhar. E aí, realmente, né, é só com prática, né, quando a necessidade aparece, que você vai avançando, né, na melhoria dessas malhas. Mas quanto mais complexa é a estrutura e os carregamentos, né, maior vai ser a exigência com a qualidade da tua malha para os teus resultados serem confiáveis. Tá certo, pessoal? Porque, de novo, eu já falei isso para vocês, né, para as outras turmas, o ANSYS, salvo movimentos de corpos rígidos, né, você colocar uma força absurda aí, né, que vai extrapolar os limites, ele vai te dar um resultado. Se você tem como checar analiticamente, como a gente tem como fazer nesse modelo, ótimo, você já vai saber, não, está muito errado. Se você não tem, se a estrutura é um pouco mais complexa, né, você vai lidar com aquele dado errado. Então, você tem que realmente melhorar a tua modelagem para deixar ela o mais confiável possível. Né? Principalmente quando você não tem como checar analiticamente ou batendo com dados experimentais. Tá certo?
Mas, ó, essa malha tá lindona. E tá isso, mostra as ferramentas que você usou aí, Andrei. Não precisa detalhar muito, mas... Tá ok. No caso aqui eu usei basicamente 3 ferramentas só. A primeira foi essa Multizone, que é um método. Se a gente for aqui, né, clicar com o botão direito do mouse e inserir, a gente tem método que ele vai usar para fazer a malha, né? E aí a gente tem vários métodos. Por exemplo, eu usei o Multizone, mas eu tenho aqui o automático, né, que é o default. Tetraedros, hexadominante, sweep e esse Multizone que eu estou usando. Cada um tem sua peculiaridade. Esse sweep, por exemplo, aqui é utilizado mais para geometrias curvadas e aí esse é o método mais utilizado. Esse Multizone, eu gosto bastante dele, eu acho ele bem versátil. Ele atende bem o propósito que eu preciso. Por exemplo, eu costumo fazer divisões, aqui ó, set sizing. Eu costumo fazer divisões na geometria de maneira local, né? E esse Multizone ele permite isso, fazer essa, como é que eu falo? Um refinamento local ou uma parametrização local, que é Então, justamente o que eu faço agora. Isso, essa divisão que o Andrei faz, né, pessoal? Aqui, ó, se você puder dar um zoom aí, Andrei. Então, isso daí já define o tamanho, né, de uma das arestas do elemento, ou de uma das faces, né? Tá aqui, ó. E esses elementos são majoritariamente o que, Andrei? Hexaédricos, né? Isso. Tá certo? Porque os elementos podem ser tetraédricos, os elementos sólidos, né, pessoal? Tetraédricos, por exemplo, uma pirâmide, né, piramidais. Ou hexaédricos, né, que vão ter 6 faces, né? Por exemplo, um cubo, coisas do tipo. Aqui tem paralelepípedos regulares aí, né? Majoritariamente no modelo do Andrei, certo? É claro que para fazer as conexões dos nós, né? Dos elementos, em alguns pontos vão existir elementos não hexaédricos, né? Vão ter elementos tetraédricos também. Por exemplo, se você for lá para as curvas, né, você deve ter coisas desse tipo, né, Andrei? Essa aqui, por exemplo, cadê? Essa aqui ficou até bem ajustada, mas essa aqui de cima, ela ficou um pouco grosseira. Não tem problema, né? A gente não está trabalhando com depois, ó, se essa parte aqui interessasse para a gente, possivelmente a gente ia ter que melhorar essa malha aqui. Sim. Tá certo? Para deixar ela mais confiável. Mas você perceba, ó, que aqui você já tem elementos hexaédricos, ou tetraédricos, né? Para a malha ficar toda... você não pode ter descontinuidades, né? Os nós têm que estar todos conectados entre si. Tá certo? Você tem, então, os elementos e os nós. E aí, pessoal, o modelo trata disso. Cada elemento, né? Aí você tem alguns tipos de elementos diferentes no lance, né? Mas o elemento sólido, por exemplo. E aí você tem, por exemplo, o elemento sólido com um nó em cada vértice e nós intermediários nas arestas, né? E aí você conta aí quantos nós você teria, e aí você tem os graus de liberdade desses nós, tá certo? E aí, a partir disso, né, desses graus de liberdade, você vai compatibilizando, tá certo? As informações de deslocamento, né, entre os elementos, tá certo? E depois integra tudo e você tem os seus resultados, tá certo? Mas aí é uma matemática, né, meio complexa por trás disso, né, que por enquanto não interessa a gente, né? O professor Herbie, ele, por exemplo, esse semestre ele está ofertando, né, nesses que está correndo, né, uma optativa que é elementos finitos, né, e ele costuma focar mais em sólidos mesmo. Eventualmente ele abre, e aí eu recomendo, né, que vocês façam, quem se interessar, que aí ele dá uma ideia, né, de como é a matemática do método, tá certo? Lógico, sem aprofundar muito, né? Mas ok, Andrei, tá lindona essa malha aí, tá certo? E aí o próximo passo, pessoal,
é aqui, ó, na estrutura estática, né? Que você vai ter que colocar os elementos aqui de condições de contorno, tá certo, pessoal? Que são as forças aplicadas, né? E os apoios, para você simular as forças aplicadas e os apoios, tá certo? E aí, olha só, a gente está definido aqui. Aí vem uma explicação também por que o Andrei fez essa extensãozinha aqui, tá certo? Foi o que eu pedi para ele fazer. Por quê? No nosso probleminha, vocês vão lembrar, vocês têm o material aí, o elemento que a gente analisava era no engaste. Era exatamente lá no engaste. Agora, o seguinte, pessoal, quando eu analiso no engaste, a gente vai ver daqui a pouco, vai ter oportunidade de ver, eu vou ter concentrações de tensão ali, e efeitos, que a gente chama de efeitos de Saint-Venant, né, porque a gente está muito perto de uma carga. Né? O engaste, obviamente, vai oferecer uma reação que é uma carga. Vão ter cargas, na verdade, ali. E a gente vai ver nos campos de tensão que aqui, no engaste, os resultados são um pouquinho diferentes, tá certo? Eles têm aí umas irregularidades aí, justamente por causa dessa proximidade do apoio. Por isso que a gente diz, né, pessoal, desde lá do começo, né, por causa desse efeito de Saint-Venant, para as nossas equações serem válidas, a gente tem que trabalhar um pouquinho mais distante, né, dos apoios. Aí é óbvio, a gente conhecendo, a gente sabendo calcular ali, se a gente está interessado no engaste, a gente coloca um fator de concentração de tensão, né, e também determina as tensões máximas ali no engaste. Mas para fazer o cálculo analítico, né, e o analítico tudo aceita, né, pessoal? Basta eu desconsiderar lá a concentração de tensão, faço as minhas equações normais e tudo certo. Mas aqui no numérico, você vai ver que não bateria o resultado, por causa desse efeito de proximidade, tá? Então, o que a gente fez, né? O componente em si, pessoal, é a partir dessa linha aqui, dessa linhazinha branca aqui, né? As dimensões dele são a partir daí. Eu fiz essa extensão para que o ponto que interessa para a gente, de análise, que a gente vai comparar com o analítico, fique distante do engaste. Tá certo, pessoal? E aí a gente vai ver que, com esse artifício, os resultados vão bater perfeitamente. Tá? Então, o que a gente faz? Coloquei aqui um ponto, né, de engaste, que é o que o ANSI chama de apoio fixo de suporte. Tá certo? Então, ó, escolheu aqui, né? Escolhe a face onde você quer colocar o engaste, né? E aí o fixo de suporte, ele fornece o quê, pessoal? Em termos de restrição, o que você está colocando aqui é uma restrição. Você está dizendo com isso que essa face não pode transladar, né, em nenhuma direção e nem pode rotacionar em torno de nenhum eixo. Ou seja, essa é a definição de engaste. Né? Então, ele não pode girar, ele não pode, ele não pode rotacionar nem em torno do eixo Z, nem em torno do eixo Y, nem em torno do eixo X. E ele nem pode também transladar, né, na direção de nenhum desses eixos. Isso é engaste. E nessa facezinha aqui, a gente coloca a força com a devida direção. Né? E aí, pessoal, o que a gente pode fazer o seguinte, né? Você não vai definir as direções e definir uma força. Você vai definir, né? Só mostra lá, Andrei, quando você vai aqui no Static Structure, né? Você clica com o direito, ó, aí você dá um insert, você pode colocar tudo isso aqui, pessoal. Aceleração, pressão hidrostática, momento, tá certo? Tudo isso daqui. Aí ele escolheu força. Né? Primeiro, antes ele escolheu aqui, fixa de suporte. Se eu quero um apoio simples, eu vou aqui em displacement, né, que está logo abaixo. E aí, no displacement, eu só vou dizer, olha, ele vai ser fixo, né, para se deslocar ao longo de Y, Z e X, por exemplo. Mas ele vai ser livre para rotacionar. Isso é um apoio simples. Né?
Ele escolheu fixo de suporte primeiro, já vimos. Aí depois ele escolheu força. Tá ali, ó, escolheu força e tá lá, já na nossa aba, né? Pode voltar lá, André, por favor. Aí, olha, ele abriu força, aí eu tenho que definir aqui. Se eu vou querer trabalhar com uma face, com um ponto, ele escolheu face. Aqui, ó, na geometria que eu vou querer trabalhar. Clica aí, André, né? Aí, depende do que eu selecionar. Se eu selecionei uma face, beleza. Se eu puder selecionar um ponto também, né? Mas beleza. Aí, tá selecionada e deu apply. Tá selecionada a face. Aí depois, pessoal, eu posso escolher aqui se eu quero trabalhar com componentes, né? Ou com um vetor, né? Escolhi componentes porque, né? Eu tinha o valor da minha força, tá certo? Agora é o seguinte, coloca aí só para vetor, Andrei, só para mostrar como é que ficaria. Tá. Então aqui, ó, eu colocaria a magnitude do vetor, né, e a direção. Agora é o seguinte, nas direções aqui, eu só tenho como definir na direção x, y ou z, que não é o nosso caso aqui. Então, quando eu tenho, né, esforços em diferentes direções, né, com componentes, por exemplo, x, y e z, eu não uso vetor, eu uso componentes. Tá? E aí, pessoal, a partir daquela direção, eu tinha o valor do meu vetor, né, que era 5,5, não era isso? Kilonewtons? Isso. Tá. Se você quiser colocar lá no MatCAD, até para relembrar, né, dos valores, fica à vontade. Mas se tem de cabeça, não tem problema. Beleza. Então, quando a gente tem lá, pessoal, aquela direção, né, do vetor que foi definido, e aí a gente definiu as componentes a partir disso. Então, já tendo as componentes, né, aqui, ó, defini. Componente X é essa daqui, a Y é negativa, tem esse valor, e a Z tem esse valor. Eram essas as nossas componentes. A gente calculou isso lá na aula. Pronto, pessoal. Defini minha condição de contorno, defini o esforço aplicado. Agora eu vou definir aqui, ó, aqui, solution, os resultados que eu quero que ele mostre. E aí tem aqui, ó, resultado de tensão de Von Mises, que ainda não é a nossa, tá? A gente vai ver lá em Maxwell 2, né? Deformação, que aqui é deslocamento, strain, que é deformação mesmo, né? Enfim, muitos resultados aí que a gente pode mostrar. Deixa eu ver o que você escolheu aí. Tá, shear, né? Aí deixa eu ver se foi completo ou só no ponto. Não, eu quero também os resultados completos, né? Então, coloca o seguinte, coloca, aqui, vai lá em Solution, aí coloca aí, deixa eu ver, máxima principal e mínima principal, por favor. Isso. Não, é mínimo. Não, mínimo. Isso. Tá. E aí deixa para o modelo todo mesmo, que aí eu quero mostrar lá no engaste como é que fica isso. Tá. E aí os outros, pessoal, aí só para a gente ver aqui, ó. Ih, já botou para rodar. Mas não tem problema. Aqueles outros lá, não precisa parar, não. Deixa rodar. Só tira aí da frente e vamos tentar mostrar lá no... Então, clica lá no primeiro. Tá. Aqui, pessoal, né, porque no resultado, aqui embaixo, ó, no escopo, você pode dizer se você quer ele numa superfície, se você quer ele no corpo todo, tá certo? No sólido, né? Enfim. Aqui, ó, ele fez nessa face aqui, para a gente ver como se comporta essa tensão de cisalhamento. Bem legal essa imagem. No segundo ponto aqui, ó, ele já escolheu no normal stress, pode ir.
ele já escolheu só o ponto realmente que eu quero analisar. Tá certo? Que seria lá o nosso ponto A, né? Aquela distância lá da força, enfim. E aqui no outro, aqui no X-Stress 2, ele fez também a tensão só para esse ponto, a tensão de cisalhamento, né? Só para esse ponto. E percebam, né? Na X-Stress, você tem que definir o plano onde ela trabalha. E tá aqui, ó, plano XY, que é nessa face aqui, tá certo, pessoal? Nessa face aqui, né? Aí é melhor, bota porque eu estou aqui mexendo no mouse e até parece que eles conseguem ver. Mas seria nessa face aqui, a gente olhando a face de frente, né? A seção de frente, tá certo? Então, a tensão aqui, ó, no nosso plano, né? XY, tá? Mas eu poderia também trabalhar no plano, deixa eu ver, no plano ZY, tá certo, Andrei? Daria a mesma coisa, né? Porque eu poderia trabalhar com a face enxergando a seção de frente também. Aqui a gente está enxergando de lado, né? Aí, beleza, né? Vai ser aí no plano XY, eu poderia enxergar de frente. Mas, beleza, sem problema nenhum. Deixa assim, né? Então, né, pessoal, aqui, do jeito que o Andrei está mostrando, de lado, mostra de lado, Andrei, né? Eu como se eu estivesse desenhando um elementozinho infinitesimal aqui, né? Um quadradozinho, que é como está aqui, né? Está mostrado mesmo, né? Para representar a nossa tensão de cisalhamento. Bom, agora vai só um tempinho aí para rodar. Se a malha não tivesse tão refinada, pessoal, porque assim, quanto mais elementos você coloca, você tem que pensar no seguinte: para cada nó, você tem um conjunto de equações, né, de compatibilidade, enfim, para resolver. Né? É claro que o modelo trabalha muito rápido, né? A ferramenta trabalha muito rápido, mas aí você imagina, tem quantos nós aí, André, na tua malha? Bota lá na estatística da malha. Está lá embaixo a estatística, né? Olha só, eu tenho aí, caramba, esse teu computador é bom mesmo. Tenho mais de 1 milhão de nós aí, né? Mais de 1 milhão de nós aí nessa tua malha. Como eu falei, não precisava de tudo isso, né? Então pode demorar um pouquinho para rodar. Acho que vai levar um tempinho, professor. Tá, mas então, enquanto isso, pessoal, assim, vamos mostrar, aí mostra o resultado que já tem. Os últimos não vão ter, né? Porque você botou agora, então ainda está rodando. Os outros é porque ele já tinha rodado, né? Então, olha só, pessoal, só para a gente ver os valores, né? O que deu lá no nosso analítico, por exemplo, a tensão normal. Aqui, ó, tensão normal na direção X, né? Que o X é essa direção longitudinal aqui. Está dando, ó, menos 136,24 no ponto de interesse. Foi exatamente o que deu no nosso analítico. Se vocês lembrarem aí. Tá certo? E a tensão de cisalhamento também deu praticamente exato. Né? Com algum erro ali de casa decimal ali, né? O nosso deu 32,6 e aqui deu 32,8. Que é nada também. Tá certo, pessoal? Vocês têm aí alguma dúvida? Para vocês verem, né, que realmente é muito eficiente o método. Se você faz tudo direitinho, modela direitinho, ele vai te dar resultados muito precisos. Tá? E aí você imagina o alcance disso, né? Para qualquer coisa aí que você queira, se você tem facilidade de desenhar, desenha, modela, tem dúvida, checa. Né? Checa com a análise. Só que é sempre bom você ter noção do que vai acontecer. Pelo menos noção. Né? Para você saber se o teu modelo está na direção certa. Tá? De novo, sempre ele vai te dar um resultado. Mas pode ser muito errado. Tá? Então, aquele negócio, é a diferença, né, de um engenheiro operando a ferramenta, sabendo o que esperar, porque conhece a física do problema,
e o camarada que não, ele só sabe apertar botão aí, desenha bem pra caramba, conhece, sabe malhar, né, fazer a malha e tal, mas não sabe o que esperar em termos de resultado. Vamos lá, pessoal. Colocações aí de vocês, dúvidas. Deve ter várias. Vamos lá. Professor, Diga. o senhor disse para o curso de Maxwell 12 a gente vai fazer uma parte da avaliação, ela vai ser referente ao ANSYS, né? Isso, é uma parte da última avaliação. Mas o senhor cobra especificamente o ANSYS ou pode ser qualquer programa de métodos? Não, como a gente só tem o ANSYS ali nos nossos computadores, então vai ser no ANSYS mesmo. Ah, sim. É porque até o Andrei, a gente faz um curso de FIMAP, que é outro programa também. FIMAP. É outro programa de métodos de elementos finitos. E aí, Andrei, Eu nem conheço. tu que já está trabalhando com ANSYS, quais são as principais diferenças assim, que tu percebe de um para outro? Qual tu gosta mais de trabalhar? A gente está Cara, iniciando o curso também. o FIMAP, né, que é o software da Siemens, se não me engano, ele é um software bem interessante, só que eu acho que a maior diferença que eu senti eu acho o ANSYS mais completo, entendeu? Eu também estou mais familiarizado com o ANSYS. Eu acho ele mais completo. Claro que dá para fazer as mesmas análises que eu faço aqui no ANSYS, dá para fazer no FIMAP. E eu posso ter bons resultados também. Só que, assim, na minha visão, eu sinto que o ANSYS é mais completo e principalmente em questão de geometria. O CAD do software aqui do ANSYS é muito mais robusto do que o CAD do FIMAP, porque o FIMAP quase não tem, na verdade, isso. E outra coisa é que no FIMAP, tanto é que eu tenho que geralmente importar geometria, né? Aqui já no ANSYS eu tenho a facilidade de desenhar no próprio software, entendeu? E eu sinto que aqui é mais simples também setar os parâmetros. Aqui é mais simples e mais intuitivo. Lá no FIMAP eu tenho alguns detalhes que eu tenho que tomar cuidado. Acho que é essa a principal diferença, assim, do que eu senti, né, fazendo o curso. Pessoal, e assim, né, para alguns tipos de análise, realmente não é nem complicado você, por exemplo, essas análises estruturais, né, de estruturas mais simples e dentro de um regime elástico, né, não é tão complicado realmente você ter programas. Isso dá para fazer até uma programação própria, tá certo? Em MATLAB, dá para fazer. Até tem os plugins lá específicos para isso. Você pode fazer a tua própria, o teu próprio código, né? Agora, sim, quando você vai tornando o problema mais complexo, né? Aí essas ferramentas mais novas já vão perdendo um pouquinho a confiabilidade, principalmente se você for comparar com o ANSYS, que é uma empresa que tem em torno de 50 anos já no mercado e que tem os melhores desenvolvedores mesmo da área, né? Trabalhando nela e que ao longo dos anos foi comprando as outras ferramentas, foi absorvendo, né? Outras empresas do ramo, tá certo? Por causa do seu tamanho e também, né, trazendo a expertise desse pessoal. Por exemplo, antes o ANSYS não tinha essa ferramenta de fluid, por exemplo, o Fluent. O Fluent era uma ferramenta à parte, né, uma empresa à parte, e foi comprada, né? Eu tenho coisas aqui até do Abacus, né, mas assim, o Abacus não foi totalmente comprado, né, mas algumas ferramentas dele sim. Enfim, para a gente que trabalha melhor, né, tem mais... então, tem aquele negócio, né? Pelo tempo de mercado e assim, pelo tempo de desenvolvimento, que está sempre evoluindo mesmo, né? Isso dá uma certa vantagem para o ANSYS e tem a vantagem também
de ter a licença acadêmica, né, disponível, que está cada vez até mais versátil, né? Antes, a limitação era muito forte, né? Era muito forte. Até essa nossa estrutura, a gente conseguiria modelar muito bem com menos nós. E eu acho que eu vou pedir para você fazer isso, Andrei. Vamos perder um pouquinho precisão, talvez até não, mas eu vou pedir para você parar aí, porque não vai rolar, senão não vai acabar a aula e não vai. Vamos mexer aí nesse número de nós. Isso. Aí ele botou, em vez de 1 milímetro, ele botou 5. Vamos ver como é que ficou agora a malha. Ele vai gerar a malha agora de novo. Já gerou? Ah, não, ainda não. Aí, ó, lógico, vai ficar muito mais grosseira do que estava, mas ainda está bonitinha. Eu acho que os resultados ainda vão ficar bons ali na nossa região. Agora, manda resolver. Mostra só o número de nós, quanto ficou agora, André. Lembra que era 1 milhão e pouco, ó. Agora tem 370, não. 37 mil. É muito menos, né? Já rodou. Tá vendo, pessoal? Perdeu um pouquinho, né, de precisão, né, Andrei? Mas, assim, só para a gente mostrar, né, pessoal? Então, ó, ele pode refinar um pouquinho mais essa malha dele, né? Mas eu quero mostrar. Aí mostra lá perto do engaste, esse negócio. Tá vendo, pessoal? Esses pontos aqui, ó, é claro, se a malha fosse mais refinada, esses pontos aqui diferentes iam ficar mais localizados. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, você não tem um comportamento muito homogêneo e uniforme ali por causa desse efeito da proximidade da carga. Tá certo? Então, por isso que a gente optou, né, por trabalhar um pouquinho mais longe. Né? Deixa eu ver a tensão normal, quanto deu. A tensão normal, a gente quase não perdeu precisão. Né? Enfim, então, sei lá, em vez de 5, se o Andrei usar 4 ou 3, vai ficar legal, porque vai melhorar, né? Possivelmente vai melhorar o resultado, vai aproximar mais e não vai também demorar tanto, né? Entenderam isso aqui, pessoal? E aí na prática, o que é que você faz, pessoal? E aí, professor, se eu não tenho noção do resultado analítico, né, para ir melhorando, você faz uma análise de convergência. Você trabalha ali no ponto de máxima tensão, ou escolhe um ponto, né? E aí, por exemplo, eu não quero trabalhar no engaste. Então, ponto ali próximo do engaste, vê o ponto de máxima tensão, e aí você vai variando esse tamanho de elementos. E você vai refinando. Por exemplo, trabalhei com mais grosseiro, 10 milímetros, por exemplo, em vez de 5. Vou ver quanto deu. Vou trabalhar agora com 5. Deu diferente. Vou trabalhar com 3. Deu muito próximo do de 5. Então, posso trabalhar com 5. Né? Porque não mudou mais muito. Isso é o que a gente chama de análise de convergência de malha. Tá certo? Onde o meu refinamento já não está fazendo muita diferença. Então, já rodou, vê lá o cisalhamento. Já aproximou um pouquinho mais, ó, né? Então, esses resultados já são adequados, né? Diria eu. Tá certo? E rodou, né? Porque com 1 milímetro, realmente não ia ser hoje. Não ia ser agora no horário da aula. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para mostrar. Mostra lá de novo as tensões, né, completas. Isso. Então, olha aqui, né, pessoal. Esse efeito aqui, né? Como tem muito efeito de flexão, né? A gente tem essas diferenças de cores aí, né? Mas eu tenho também o efeito da tensão devido a esforço axial, né? Então, na verdade, a minha linha neutra, né, vai ficar muito próxima de uma das faces, tá certo? Onde tem, né? A máxima tensão, né? Deixa eu ver, tensão mínima. Não, essa é a máxima, né? Agora a mínima. Isso, a mínima.
né? Então, está aqui, ó, 146, né? A tensão mínima, deixa eu ver onde é que ela ficaria. Em algum ponto ali dentro, né? Porque, olha só, pessoal, aqui eu tenho campo vivo, né? Então, ali eu tenho concentração de tensão, tá certo? Tem ferramentas para a gente suavizar esses campos vivos, tá certo? Na ferramenta de desenho, né? Ajuda bastante, né? E aí é essa vantagem, né, pessoal? A gente consegue ver as tensões em todo o componente, né? E, enfim, isso facilita muito, né? Projetos, esse tipo de coisa, tá certo? E aí a gente pode analisar em cada ponto, né, os resultados. Tem ferramentas aqui para dar com pau para analisar resultados. Eu posso exportar esses resultados, eu posso fazer os resultados ao longo de uma linha, né, e ver como isso se comporta. Enfim, tem muita coisa aí, né, para a gente fazer. Ó, exemplo aqui, ó. Ele fez ao longo de uma linha agora o resultado. Tá certo? Então, ó, as tensões, né? Nessa linha aqui, ó, a tensão é de menos 192. É claro, né, pessoal? Eu tenho um momento maior aqui, tá certo? Mas, além disso, eu também tenho o efeito de concentração de tensão e de proximidade de carga, né? E aí ele vai evoluindo, né, até aqui. Eu acho que dá até para ver gráfico, né, Andrei? Deixa eu ver. Aqui, ó. Então, olha só, pessoal, a partir do momento que isso aqui se torna linear, ou quase linear, né, é quando eu deixo de ter muito essa influência da proximidade da carga, né? Porque, olha, quando eu tenho isso daqui, ó, vamos lá, né? Se a gente fosse no analítico, isso daqui seria uma reta, né? O gráfico do engaste até lá. Mas como eu tenho aqui no numérico, ele enxerga esses efeitos de proximidade de carga, efeito de concentração de tensão, eu vou ter também esse efeito, então os valores vão ser maiores. Então eu tenho aqui duas inclinações, né? Que é até onde a região onde eu tenho esse efeito mais significativo, né? Da proximidade de carga, e a partir de um ponto isso já fica mais ou menos linear. Tá certo? Beleza. Dúvidas, senhores? Vamos comentários, gostaram aí? Eu achei muito boa a aula e eu tô curioso sobre a parte do CAD do ANSYS. Vocês recomendam a gente fazer os desenhos no próprio CAD nativo do ANSYS ou fazer um import de algum CAD? Deixa eu falar um pouco disso, mas depois o Andrei mostra também mais um pouco e fala da experiência dele, né? Que desenha muito mais do que eu. Pessoal, é sempre mais recomendável, se você consegue, modelar na própria ferramenta do ANSYS. Por quê? Quando você importa, às vezes tem algumas... A geometria, às vezes, vem com algumas simplificações, tá certo? Que te atrapalham na hora da modelagem. Por exemplo, eu vou falar do que acontecia antes, né? Você modelava lá tudo bonitinho no SolidWorks, e aí quando você importava, né, com várias partes diferentes, com faces, com curvas, quando você importava, vinha como um único sólido. A geometria se mantinha, mas como um único sólido. Então você perdia essa flexibilidade, né, que você teria para fazer a malha, para aplicar as condições de contorno, para ver resultado numa parte particularmente, né? Hoje isso está muito melhor, mas dependendo da complexidade da geometria, você ainda pode ter esse tipo de problema. Né, Andrei? Isso, professor, é exatamente isso mesmo. É preferível que seja desenhado no ANSYS, mas nada impede de, se for algo simples, né, ser desenhado no SolidWorks, por exemplo. Uma coisa que acontece muito, falo agora experiência como também membro do Irapuru, né,
às vezes a gente desenha alguns componentes de aeronave lá, aí na hora no SolidWorks, aí na hora de importar para o ANSYS, vem vários defeitos de geometria, entendeu? Aí a gente tem que estar usando, deixa eu ver se está aberto aqui, ó. A gente usa muito isso aqui, que foi o que eu citei, né? Às vezes ela não vem nem como sólida, às vezes vem tudo como se fosse superfícies. Aí a gente tem que estar unindo, tirando pontos extras, esses gaps também que tem. Então é muito comum. Desculpa, Andrei, a gente vai continuar, mas é só para dizer que eu vou interromper agora já a gravação, tá?